Nossa jornada hoje começa na pitoresca cidade de Assis, que está situada no alto de uma colina na região da Úmbria, no centro da Itália, a 450 metros acima do nível do mar, e que consegue abrigar em si um profundo espírito de paz e uma incrível beleza arquitetônica. Mas para conhecer Assis, é preciso antes fazer uma viagem ao túnel do tempo e contextualizá-la historicamente antes mesmo dela se tornar uma cidade tão desejada pelos peregrinos e turistas. Assis surgiu como uma pequena comunidade nas proximidades do território etrusco. Chegou a ser considerada uma cidade romana, porém, após a queda do Império, foi destruída pelos godos de Totila. Mais tarde, foi ocupada pelos bizantinos e depois conquistadas pelos longobardos. Por muito tempo, fez parte do Ducado de Spoleto, onde experimentou um pequeno período de liberdade, mas logo foi submetida ao poder de Barbarossa. Após várias guerras, das quais Francisco participou como soldado, sucumbiu ao poder de Perudino, pelo qual existe até hoje uma espécie de rivalidade entre a população de Perúdia e Assis. De 1500 até a unificação da Itália, 1860, Assis fez parte do Estado da Igreja. Mas foi no século XIII que a cidade de Assis ganhou protagonismo com a chegada de Francisco, um dos santos padroeiros da Itália. São Francisco nasceu em 5 de julho de 1182, filho de um nobre e conceituado comerciante de tecidos do coração de Assis. Seu pai chamava-se Pedro Bernardone Mariconi e sua mãe Pica Boulermonte. No final do século XIII, Francisco abriu mão de toda a sua riqueza para se dedicar a uma vida de oração, penitência e pobreza. Somente 30 anos após a sua morte é que foi inaugurada a Basílica de São Francisco em 1256, onde estão guardados até os dias de hoje os restos mortais do santo. E é por isso que o nosso tour por Assis começa pela Basílica de São Francisco, uma enorme igreja de 2 pisos, inaugurada em 1253 por ordem do Papa Gregório IX, uma verdadeira obra-prima da arquitetura medieval e também um dos preciosos tesouros da arte sacra italiana. Trata-se de um edifício de 2 basílicas sobrepostas com uma cripta por baixo. A basílica superior remete ao período gótico e contém coleções maravilhosas do afresco de Giotto, que narram a vida do santo. Já a basílica inferior está ligada ao período da arte românica. Nessa basílica há uma atmosfera medieval, um tanto áspera, com tetos baixos e pouca iluminação. No seu interior também podemos encontrar o afresco do século XIII que retratam a vida de São Francisco e que leva a assinatura de Giotto, considerado um dos pintores e arquitetos renascentistas mais renomados da velha Itália.
coleção sacra perfeitamente preservadas nas paredes, podemos apreciar obras de Pietro Cimabue, pintor florentino conhecido pela tradição bizantina. Uma visão de tirar o fôlego. Sabe-se que, enquanto a basílica era construída, o corpo de Francisco foi enterrado em segredo numa cripta subterrânea. A localização exata permaneceu desconhecida até 1818, quando foi redescoberto. Hoje, a cripta está aberta ao público e alberga o sarcófago em pedra com os restos mortais do santo. Apesar da popularidade, Francisco não é a única atração da cidade. Assis também foi o berço de nascimento de Santa Clara, que por sua vez foi fruto da vocação e santidade de Francisco, e como relata a história, Clara fugiu aos 18 anos para o convento, contrariando assim a vontade dos seus pais. Em estilo gótico umbro, a forma de cruz latina, a Basílica de Santa Chiara, Basílica de Santa Clara, foi construída entre 1257 a 1265, onde estão guardadas duas preciosidades, o corpo de Santa Clara e o famoso crucifixo de San Damiano, Cruz de São Damião, responsável pela sua conversão. Conta-nos a história que foi diante desta cruz que Francisco ouviu o chamado de Deus dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Quem visita a Basílica, além de apreciar a cruz bizantina de São Damião na Capela de São Jorge e o corpo de Santa Clara na cripta, outras relíquias de São Francisco e Clara podem ser vistas expostas em uma vitrine. Ali está tudo o que Francisco possuía na vida: 2 túnicas humildes, um capuz, uma sandália de couro e o texto original das regras franciscanas. Na vitrine também podemos encontrar uma brusa bordada por Santa Clara e algumas mechas de cabelo da mesma, cortado pelo próprio São Francisco, entre outros apetrechos. A Capela de São Jorge também é decorada com vários afrescos de artistas importantes da época, como Patti di Baltro e Puccio Capanna. A fachada da Basílica de Santa Clara está composta pela típica pedra branca e rosa do Monte Subásio. A estrutura interior
é uma só nave, como a Igreja Superior de São Francisco, que possui um apside poligonal. Na nave existem 2 capelas laterais com Santa Inês de Assis e São Jorge. A Basílica de Santa Clara foi construída imediatamente após a sua morte, próximo do lugar onde ela morou até a sua conversão. Bem, até aqui em nosso tour pela medieval cidade de Assis, conhecemos 2 grandes templos, a Basílica de São Francisco e a Basílica de Santa Clara. Mas há ainda um terceiro templo que teremos a graça de conhecer, a Basílica de Santa Maria degli Angeli, Basílica Santa Maria dos Anjos, uma enorme igreja que abriga uma charmosa igrejinha conhecida como Porciúncula, em português, Porciúncula. Primeiro vamos falar da grande Basílica de Santa Maria degli Angeli. A Basílica de Santa Maria dos Anjos está localizada aos pés da famosa colina de Assis, na região de Foggia, onde a Ordem dos Frades Menores foi fundada por São Francisco em 1209. Construída no final do século XVI, entre 1569 a 1679, quase 110 anos depois, arremete ao design do maneirismo vanguardista, que vai contra as expectativas renascentistas tradicionais. Inegavelmente, a Basílica é o 7º maior santuário entre todos da Igreja Católica. São exatos 65 metros de largura por 126 metros de comprimento. Já a cúpula somente foi finalizada em 1680 e tem aproximadamente um pouco mais de 75 metros de altura. A elegante fachada da Basílica possui um arco em seu centro e portais ladeados por colunas. No centro, uma estátua de ouro da Madonna degli Angeli, do escultor Collasanti. Porém, ao longo dos séculos, a igreja foi decorada por diversos artistas. Na entrada está um lindo mural criado por Jan Frederik Overbeck em 1829, onde São Francisco recebe de Cristo e da Virgem Maria o famoso perdão de Assis. O famoso e austero interior da igreja foi decorado em estilo gótico muito simples, com alguns murais do século XIV e XV. Na fachada, acima da entrada do portão principal, está uma linda escultura em gesso moldado na parede do artista Pietro Perugino, chamado de A Crucificação. Caminhando pelo presbitério, podemos apreciar a Capella del Trânsito, um pequeno aposento usado antigamente como enfermaria, que marca o local exato onde Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, após ter composto o Cântico das Criaturas. Dentro da capela existe a corda e uma estátua de São Francisco vitrificada, criada por Andrea della Robbia em 1490.
parede foi gravado um mural com o nome dos primeiros peregrinos de São Francisco: Egídio, Leone, Maceu e Rufino. A nova cripta foi erguida entre 1965 a 1970 e fica atrás do altar da Basílica. Um antigo acesso para a floresta, onde São Francisco e seus irmãos costumavam viver, foi construído atrás da sacristia. Era ali onde ele costumava ficar horas conversando com as pombas, segundo a tradição cristã. Durante séculos, as pombas costumam fazer seus ninhos nas mãos de sua estátua. Na sequência, podemos vislumbrar o Jardim das Rosas, que, segundo a tradição, quando São Francisco decidiu abandonar o seu estilo de vida, tirou as roupas e rolou nu sobre os espinhos. A partir daí, esses espinheiros passaram a transformar-se em rosas caninas, que ainda hoje crescem no jardim, considerado assim pelos fiéis como o Milagre das Rosas, o que depois virou Jardim das Rosas. Apesar das controvérsias, vale a pena visitar este lugar. Agora vamos falar da Porciúncula. E não menos importante, a basílica foi construída para abrigar a charmosa Porciúncula, que, apesar de pequena, possui um grande significado na vida de Francisco e, por isso, vale a pena se deter um pouco mais sobre a sua história. No meio de um bosque de carvalho está lá as ruínas de uma igrejinha que São Francisco restaurou com as próprias mãos, hoje conhecida como Porciúncula. Segundo a tradição, a Porciúncula foi construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina. Em 576, foi assumida por São Bento e seus monges. A Porciúncula foi a terceira igreja restaurada por São Francisco depois de ter tido um sonho no qual ouviu Deus dizendo: "Reconstrói a minha igreja". Aqui ele recebeu os primeiros companheiros, fundou a Ordem Franciscana, acolheu Santa Clara e a consagrou. Dizem que foi neste lugar, em 1216, que Cristo e Maria apareceram para ele e lhe comunicaram que aquele que rezasse naquela igrejinha obteria o perdão de todos os seus pecados. É o famoso perdão de Assis. Por isso, a Porciúncula tem um destaque especial na vida missionária de São Francisco e quem vai a Assis não pode deixar de visitar essa igreja que deu origem à sua vocação.
vamos voltar para Assis, pois há ainda outras igrejas que é importante conhecer. Uma delas é a Chiesa Nuova, Igreja Nova. Trata-se da antiga casa do pai de Francisco, Pietro de Bernardone, e onde Francisco morou até a sua conversão aos 24 anos. Além da pequena igreja que foi construída, vemos também algumas partes da casa do seu pai, que era um importante comerciante da época. Inclusive, ainda se pode ver a cela onde seu pai prendeu Francisco por acreditar que ele estava louco. Em uma tentativa de fazer com que o futuro santo mudasse de ideia, seu pai o aprisionou em uma cela que podemos ver à esquerda, no interior da igreja. A última igreja que vamos conhecer, mas não menos importante, é a Basílica de San Rufino, onde se encontra a pia batismal que foram batizados São Francisco e Santa Clara. Esta igreja foi construída em 1140 e reformada em 1571. Reza a lenda que foi ali que o jovem Francisco subiu em um dos leões de pedra na porta da igreja para contar sobre a sua conversão. E foi também lá que ele devolveu o que tinha, inclusive as suas roupas, a ponto de ficar nu diante do Pai. Além dos templos que acabamos de conhecer, Assis oferece outros lugares permeados de história que vale a pena visitar. Andando pela Via de San Francesco, você acabará chegando na Piazza del Comune, a praça principal de Assis e onde se encontra a Torre del Popolo e o Templo de Minerva, que tem origem pagã e é também conhecida pelos católicos como a Igreja de Santa Maria sobre Minerva. Amando de Janus Caesius e depois Tito Caesius, por volta do século I a.C., o Templo de Minerva originalmente foi construído. Localizado na Piazza del Comune, em Assis, era um local da cidade onde a vida social, cultural e políticas das sociedades medievais da região da Úmbria acontecia, entre elas o paganismo, especialmente a adoração ao semideus Hércules. Desde o declínio do paganismo no século V, o templo foi totalmente abandonado e esquecido, servindo apenas de abrigo para leprosos. A partir do século VI, o templo de Minerva foi restaurado e passou a ser usado como igreja cristã pelos monges beneditinos. Hoje, como eu disse, o local se tornou um lugar de culto dos católicos e é denominada como a Igreja de Santa Maria sobre Minerva. Muito bem, se você achou que já havia acabado as novidades, te convido a subir no ponto mais alto da cidade, onde se encontra o Castelo Roccamaggiore, uma fortaleza medieval construída entre 1173 a 1174,
com objetivos defensivos por causa das guerras com a cidade de Perúdia no século XIII. Apesar do lugar não ter nenhum registro ligado à vida de São Francisco, a austera e bastante imponente fortaleza Rocca Maggiore tem uma visão privilegiada para o centro da cidade de Assis e também é possível contemplar a linda vista que dá para o Vale da Úmbria, cortada pelo rio Tércio, que fica mais abaixo do vale. Um verdadeiro miradouro que provavelmente ficará registrado para sempre na sua memória. Seguindo em direção à grande muralha da Rocca Maggiore, vamos encontrar na outra ponta uma pequena construção do século XIV em forma de torre denominada de Rocca Minore, destinada a defender o canto nordeste das paredes em direção à montanha. E para fechar o nosso tour com chave de ouro, você não pode deixar de conhecer a Vincolo Santa Margherita. Trata-se de uma espécie de pracinha com uma pequena igreja que também leva o nome de Santa Margherita, onde você terá uma visão estonteante da Úmbria e do pôr do sol atrás da Basílica de São Francisco. Então, vale a super dica. Reserve o fim de tarde para viver este momento mágico e inesquecível. Convido fortemente você a visitar a eremita Eremo delle Carceri, localizado a 4 km de Assis, a 791 metros acima do nível do mar, em um desfiladeiro íngreme na floresta sobre o Monte Subasio, na Úmbria, na Itália Central.
local onde Francisco buscava refúgio e silêncio para meditar na floresta que envolvia Assis. Na altura, existia apenas um pequeno oratório do século XII que servia de abrigo aos frades seguidores do santo quando rezavam em comunhão. É provável que o oratório tenha sido oferecido a São Francisco pelos beneditinos em 1215. Apesar da sua vida ativa ao longo dos anos, o santo regressou frequentemente a este local e à caverna onde sempre se abrigou durante os seus retiros. Enfim, chegamos ao término da nossa jornada. Podemos dizer que Assis, essa charmosa cidade construída na Idade Média, praticamente não foi afetada pela era moderna. As construções da cidade trazem um tom rosado de um calcário típico da região. É impossível visitar Assis e não se sentir um trusco em meio às charmosas ruelas de pedras e escadarias. A sensação é que vamos voltar às origens e encontrar com Francisco a qualquer momento. Entre uma igreja e outra, é comum passearmos pelas ruelas de Assis e contemplar uma diversidade de flores pelas janelas, portas, sacadas e paredes de pedra, o que torna o vilarejo um verdadeiro cartão postal vivo e colorido. Viver a espiritualidade de Assis é sem dúvida o ponto alto da visita, mas é bom organizar um tempinho para visitar o outro lado bom da cidade e visitar as lojinhas artesanais, a diferenciada gastronomia típica da região, como o queijo pecorino e a famosa trufa.
Com seus monumentos, estátuas e construções extraordinárias, Assis é hoje um importante destino de turistas e peregrinos de todo o mundo.